Então, pessoal, uma vez que nós já fizemos as principais considerações acerca da pedra angular no tratamento de remissão da nefrite lúpica, que é a corticoterapia, nós vamos passar para os regimes imunossupressores que são sempre adicionados à corticoterapia, que são as drogas citotóxicas. Então, preste bem atenção nesse fluxograma. Se nós estamos diante de uma nefrite lúpica classe 3 ou 4, ou seja, proliferativa focal ou proliferativa difusa, estando ou não associado à classe 5, nós podemos ter uma microangiopatia trombótica associada a essas classes, e aí nós vamos avaliar com maiores detalhes um pouco mais à frente, quando nos depararmos com esta condição. Mas o primeiro passo diante de uma nefrite lúpica classe 3 e 4 na biópsia é avaliar os índices de atividade e cronicidade. Se na biópsia tiver muita cronicidade, ou seja, a gente está diante de uma nefrite lúpica sem atividade, a gente indica apenas o tratamento de suporte ali para a doença renal crônica, que é o tratamento da hipertensão, dieta hipossódica e EcoBRA para reduzir ali a taxa de progressão da doença renal crônica, porque não há benefício de tratamento imunossupressor neste caso, visto não haver mais uma agressão inflamatória ali significativa no glomérulo. O que há, na verdade, é fibrose, atrofia tubular, fibrose intersticial, uma glomerulosclerose focal e segmental, ou seja, já são alterações adaptativas que foram decorrentes da perda significativa da massa de néfrons que o processo inflamatório causou. Mas nesse momento não há um processo inflamatório que a gente possa abrandar. Mas nos casos de nefrite lúpica proliferativa que é ativa, ou seja, neste ponto aqui, então, a primeira coisa, obviamente, é utilizar o corticoide, que é a pedra angular no tratamento da nefrite lúpica. Então, o que habitualmente nós fazemos é 3 pulsos ali de 500 miligramas no dia 1, no dia 2 e no dia 3. E hoje, na enorme maioria dos casos de nefrite lúpica, a gente inicia um esquema de dose reduzida de prednisona oral, que vai se situar ali em torno de 0,7, 0,8 miligrama quilo dia, com no máximo 80 miligramas, né? Que nós vamos tentar reduzir paulatinamente a cada 2 semanas, objetivando uma dose inferior a 10 miligramas dia por volta ali do terceiro mês e inferior a 5 miligramas dia lá por volta do quarto mês, tentando até suspender esse corticoide depois de 6 meses, se for possível. Então, após o uso do corticoide, a gente sabe que o corticoide isoladamente, ele não é suficiente para evitar um grande número de flare ali da nefrite lúpica, e aqueles pacientes que usam corticoide isoladamente têm maior progressão ali da doença renal crônica a longo prazo, ou seja, eles vão perder mais atividade ou mais função renal ali durante a evolução da doença. Então, desde os protocolos do NIH de 1964, a gente sabe que o tratamento da indução de nefrite lúpica deve ser feito em conjunto, ou seja, é necessário corticoide, é necessário uma droga citotóxica. Então, o uso das drogas citotóxicas nós podemos fazer através de 4 esquemas básicos. E quais são esses 4 esquemas? Nós podemos optar pelo uso da ciclofosfamida EV. Hoje o que nós recomendamos ali é o esquema do Eurolupus, ou seja, é aquele esquema de 500 miligramas de ciclofosfamida EV a cada 15 dias por 6 doses, ou seja, nós fazemos um tratamento ali por 3 meses. Mas naqueles pacientes ainda com manifestações extrarrenais, que são graves, ameaçadoras à vida, como neurolúpus, hemorragia pulmonar por causa de uma vasculite lúpica. Então, de uma maneira geral, nós ainda podemos utilizar nesses pacientes o protocolo do NIH. O protocolo do NIH
de ciclofosfamida EV é aquele que nós fazemos de meio a 1 grama por metro quadrado de superfície corporal do paciente, mensalmente por 6 meses. Então, nós damos uma dose muito maior de ciclofosfamida para esse paciente, que foi a dose testada ali em 1964. Na verdade, o esquema que nós utilizamos hoje é o NIH modificado, então é uma dose ainda ligeiramente menor em relação àquela testada pelo estudo do NIH em 1964, mas muito semelhante. A gente sabe que desde 2002 a gente passou a utilizar doses menores de ciclofosfamida porque tem a mesma efetividade que doses altas na maioria dos casos estudados. Vou entrar em detalhes sobre isso um pouco mais à frente. Então, quando a gente opta por usar o citotóxico ciclofosfamida em associação com corticoide, a gente tem ou a opção de fazer ciclofosfamida, o regime do Eurolupus, que é 500 miligramas ali EV de 15 em 15 dias por 6 doses, ou nós temos a opção de fazer ciclofosfamida pelo NIH modificado, que é 0,5 a 1 grama metro quadrado mensalmente por 6 meses. A segunda opção que nós temos de regime citotóxico associado ao corticoide é o micofenolato oral. Então, nós utilizamos o glicocorticoide, o pulso com a metilpred, a pred oral, e utilizamos também o micofenolato oral, que inicialmente nós tentamos introduzir na dose de 1,5 grama de 12 em 12 horas, ou a dose de 3 gramas dia. No entanto, se o paciente tiver ali muitos efeitos colaterais, principalmente diarreia, náuseas, vômitos, os efeitos colaterais gastrointestinais, muita leucopenia, então nesses casos a gente pode reduzir ali para 2.500 até uma dose de 2 gramas dia. Então nós podemos ficar ali geralmente no mínimo com a dose de 2 gramas dia de micofenolato, que seria 1 grama de 12 em 12 horas. Aqui a gente está falando do micofenolato mofetila. A gente tem dois tipos de micofenolato, o micofenolato mofetila e o micofenolato de sódio. Se a gente for utilizar uma dose equivalente do micofenolato de sódio, nós usaríamos ali em torno de 720 miligramas de 12 em 12 horas até 1.080 miligramas de 12 em 12 horas, né? Equivalendo respectivamente ali a dose de 2 gramas dia e de 3 gramas dia. A proposta original do micofenolato de sódio com revestimento entérico é que teria menos os efeitos colaterais gastrointestinais, de náusea, vômito, diarreia, muito embora isso não seja adequadamente demonstrado na prática em evidência científica, mas pode ser feita as tentativas terapêuticas para ver se o paciente tem maior tolerância intestinal ao micofenolato de sódio. E nos pacientes em que não dá para utilizar esses dois esquemas, ou que já utilizou e de uma maneira geral ele persiste refratário a qualquer um desses dois esquemas citados, da ciclofosfamida e do micofenolato, a gente ainda tem um terceiro e um quarto esquema. Esse terceiro e o quarto esquema consiste na terapia adicionando ali o belimumab, por exemplo, naqueles pacientes que estão utilizando o micofenolato, já estão ali numa dose de 2 gramas dia, mas eles são intolerantes ao micofenolato do ponto de vista gastrointestinal. Então você acaba reduzindo ali para uma dose inferior a 2 gramas dia. E esse paciente persiste ali com um certo grau de atividade visível clinicamente da nefrite lúpica, persiste ali com hematúria, no EAS, a proteinúria não reduziu ali pelo menos 25% nos 3 primeiros meses. Então, uma opção desses pacientes é a gente adicionar o belimumab, que é um anticorpo anti-BAFF, antifator de sobrevivência das células B. Então, nesses pacientes em que a gente adiciona o belimumab, nós colocamos a dose de 10 miligramas por quilograma a cada 2 semanas, nos dias 1, 15 e 28, e depois nós administramos uma dose a cada 4 semanas, por 2 anos. Então, o paciente fica utilizando ali uma baixa dose de corticoide,
com micofenolato ali entre 1,5 e 2 gramas dias e utilizando o belimumab nesse regime que eu citei. Outra opção também é associar ao esquema aí de micofenolato e prednisona que o paciente está utilizando um inibidor de calcineurina, que pode ser o tacrolimus, pode ser a ciclosporina, pode ser a voclosporina, mas a voclosporina é um inibidor de calcineurina ainda pouco disponível na prática. Então, de uma maneira geral, o que é mais disponível é utilizar ou o tacrolimus ou a ciclosporina. E como é que nós utilizamos? Então, de uma maneira geral, nós podemos usar o tacrolimus visando um nível sérico ali, um T0, medindo a dose residual da droga no sangue 12 horas após a administração do comprimido, ou seja, como é uma dose administrada ali de 12 em 12 horas, você mede imediatamente antes de tomar o segundo comprimido do dia ou imediatamente antes de tomar o primeiro comprimido da manhã. A gente chama essa dosagem de T0. Então, você tem que ajustar uma dose de tacrolimus para obter um T0 ali de 5,5 nanograma por ml. Uma maneira inicial de você fazer isso é começar a dose de 0,1 miligrama por quilograma, dividir em 2 tomadas ali essa dose, para que o paciente fique tomando essa dose diária de 12 em 12 horas, e aí você mede o T0 7 dias depois, e ajusta de acordo com o nível sérico. Então, se for inferior a 5,5 nanograma por ml, você faz uma regrinha de 3 e tenta identificar em quanto você precisa aumentar a dose para alcançar aquele T0 alvo. E aí você vai redosando ali após 7 dias até alcançar o nível sérico alvo que você objetivou. Ou observar também se o paciente desenvolve ali toxicidade pelo inibidor de calcineurina, ou seja, se ele apresenta prejuízo de função renal, se vai evoluindo ali com aumento da creatinina sérica. Lembre que os inibidores de calcineurina são nefrotóxicos e por isso mesmo essa alternativa de tratamento, ela geralmente só pode ser utilizada naqueles pacientes que na hora que eu vou iniciar essa alternativa imunossupressora, ele tem uma taxa de filtração glomerular ali de no mínimo mais de 45 ml por minuto. E a outra opção é também titular a ciclosporina de uma maneira semelhante, a gente usa ali ou o tacrolimus ou a ciclosporina, objetivando um T0 de 50 a 100 nanogramas por ml. A gente ajusta utilizando as mesmas regras que eu acabei de citar para a ciclosporina. Então, tentando resumir de uma maneira mais didática esses esquemas. Então, se eu estou diante de uma nefrite lúpica classe 3 ou classe 4, eu faço os 3 pulsos de metilprednisolona de 500 miligramas dias, inicio o corticoide oral ali imediatamente após a pulsoterapia, na dose ali em torno de 0,5 a 0,7 miligrama quilo dia, e após o primeiro mês com essa dose, eu já começo o desmame, depois do dia 30. E aí eu vou desmamando a cada 2 semanas, objetivando ali uma dose menor que 10 miligramas dia a partir do 3º mês. E aí, geralmente, o paciente tem que estar com a dose inferior a 5 miligramas ali por volta do 5º ou 6º mês. Então, em associação ao corticoide, a gente sempre vai utilizar uma droga citotóxica, que pode ser a ciclofosfamida, no esquema do Eurolupus, que sempre vai ser a nossa primeira opção, por ser uma dose de ciclofosfamida mais reduzida, e pela maioria dos estudos recentes ter o mesmo benefício ali na indução de remissão da nefrite lúpica, que é aquela dose alta do NIH, porém menos efeito colateral. Então a gente pode optar por essa dose de 500 miligramas a cada 2 semanas por 3 meses, ou seja, um total de 6 doses. Ou nós podemos optar pelo micofenolato, uma dose ali que vai de 1 a 1,5 grama de 12 em 12 horas e utilizar por 6 meses como indução. Ou nós podemos optar pela ciclofosfamida, o esquema do NIH, que é 0,5 a 1 grama por metro quadrado por 6 meses,
O regime de ciclofosfamida oral, ele é muito pouco utilizado nos dias de hoje. Deixa eu conseguir um apontador a laser aqui. Então, esse regime ele é muito pouco utilizado nos dias de hoje, por quê? Porque o uso oral ali de ciclofosfamida na dose de 1 a 2 miligramas a quilo dia vai dar uma dose cumulativa muito alta em 3 a 6 meses. Então, administrar ali a dose quinzenalmente, como no protocolo do Eurolupus, ou até mensalmente, como no protocolo do NIH, vai resultar em uma dose cumulativa menor do que usar a ciclofosfamida oral nessa dose. A gente sabe que a dose cumulativa de ciclofosfamida está associada a uma série de neoplasias hematológicas, de carcinomas. Então, de uma maneira geral, a gente tem que objetivar sempre a menor dose possível. Então, hoje, os esquemas de ciclofosfamida endovenosa são preferidos em relação a esses esquemas orais na nefrite lúpica. Uma outra opção é a gente utilizar ali o micofenolato numa dose de 1 a 2 gramas por dia associada a um inibidor de calcineurina. Então, o paciente já está utilizando o corticoide de base, mas vamos supor, ele não tolera aquela dose de 2 a 3 gramas de micofenolato aqui da indução. Ele só tolera uma dose de 1 a 2 gramas. Então, geralmente a gente vai ter que adicionar uma terceira droga para que ele mantenha a mesma efetividade ali de remissão nos protocolos de indução. Então, para isso, a gente adiciona o inibidor de calcineurina, que geralmente é o tacrolimus. A voclosporina é muito pouco disponível. Você usaria ali numa dose de 23,7 miligramas de 12 em 12 horas. Outra opção é utilizar a ciclosporina, visto que a voclosporina é pouco disponível na prática. E a quarta opção é você adicionar o uso do belimumab, 10 miligramas por quilograma a cada 28 dias, ou seja, ali mais ou menos mensalmente por 2 anos. Já naquele paciente que está utilizando prednisona e micofenolato. É o que é mais aceito hoje na maior parte dos serviços. Você associa o belimumab àquele paciente que está utilizando a prednisona e o micofenolato, mas não alcançou ali os critérios de remissão, ou seja, o paciente está dito ainda como resistente, ou mesmo aquele que não consegue atingir a dose mínima de 2 gramas de micofenolato. Então, ele desenvolve ali sintomas de toxicidade e só consegue utilizar ali a dose de 1 a 2 gramas diária. Então, a gente adiciona o belimumab a essa dose mais reduzida de micofenolato juntamente com a prednisona. E aí esse esquema com belimumab ele é mantido por 2 anos. O esquema com ciclosporina ele é mantido por no mínimo 1 ano. Então vamos detalhar um pouco agora sobre como evoluir os tratamentos da nefrite lúpica ao redor dos anos, né? Desde o início da descrição dessa condição. Aqui está errado, na verdade, esse estudo aqui foi de 1960 aproximadamente, foi o estudo do Pollack. Então, esse foi o primeiro estudo ali que utilizou biópsias para classificar nefrite lúpica. Naquela época, havia apenas 4 classificações. Ou o paciente era dito como nefrite lúpica difusa, ou nefrite lúpica focal, que era proliferativa difusa ou focal, ou ele era descrito como mesangial, ou ele era descrito como membranosa. Então, o que o Pollack fez foi randomizar pacientes e indicar tratamento com baixa dose de corticoide ou com alta dose de corticoide. O que ele percebeu ali já em 1960 era que aqueles pacientes tratados com alta dose de corticoide tinham uma sobrevida do paciente e renal maior do que aqueles tratados com baixas doses de corticoide. Então, a partir de 1960 já se ficou estabelecido que a nefrite lúpica naquele momento deveria ser tratada com alta dose de corticoide. E era a única droga que eles utilizavam para tratamento naquela condição, naquele momento histórico. E lembre que a gente está falando de 1960, então a diálise ainda estava ali engateando, dando os primeiros passos. Então aqueles pacientes ali
que evoluía com insuficiência renal aguda grave, ou que evoluía com doença renal crônica lá em estágio terminal, a grande maioria ia a óbito. Então aqui se tratava praticamente de salvar a vida do paciente, não só de evitar que ele fosse em diálise. Então, por muito tempo se estabeleceu, ali por volta de 1960, que o paciente deveria ser tratado com alta dose de corticoide. Só que em 1986, o Austin, né, lançou o estudo que é o que a gente conhece hoje como NIH, que foi quem lançou a dose cheia de ciclofosfamida. O que foi que esse estudo percebeu? Apesar daquele paciente ali, dos estudos de Pollack, ter uma sobrevivência ali e um desfecho renal um pouco melhor no curto prazo, os resultados no longo prazo ainda era péssimo, mesmo naqueles pacientes que estavam utilizando dose alta de corticoide. Por quê? Esses pacientes tinham muita flare, muita exacerbação renal e eles, apesar ali de terem tido uma melhora inicial, eles continuavam progredindo ali gradativamente num ritmo mais devagar para a perda de função renal, porque havia atividade ali proliferativa lúpica na biópsia. Então você não conseguia silenciar totalmente a agressão inflamatória. Então, a partir de 1986, ou seja, por volta ali de 20, 24 anos depois desse estudo do Pollack, resolveram testar se adicionando um citotóxico ao esteroide em alta dose, nós tínhamos um benefício maior. E aí o estudo do NIH fez um protocolo em que comparava esteroide sozinho, esteroide mais ciclofosfamida EV, esteroide mais ciclofosfamida oral, esteroide mais azatioprina e uma combinação dessas drogas. O que esse estudo percebeu era que aqueles pacientes que utilizavam o esteroide mais um citotóxico, eles tinham um benefício maior de sobrevida renal ali no médio e no longo prazo. Tinha menos flare, ou seja, menos exacerbação da doença lúpica, alcançava mais remissão ali no médio e no longo prazo e tinha uma sobrevida renal maior. Então, a função renal ali sobrevivia por mais tempo. Então, a partir desse momento já estabeleceu-se que o tratamento da nefrite lúpica devia ser feito com ciclofosfamida em altas doses, adicionado a altas doses de glicocorticoide. E isso perdurou por muito tempo, né? Em 1992, ou seja, ali 6 anos depois do NIH, o Bumpus comparou ciclofosfamida mais esteroide versus esteroide sozinho. Novamente um estudo na mesma linha e ele observou a mesma coisa que foi observada no NIH, ou seja, que ao adicionar um citotóxico como a ciclofosfamida aos regimes de esteroides, você tinha uma sobrevida renal e do paciente maior no longo prazo. Em 1996, o Gurley comparou esteroides versus ciclofosfamida versus a combinação dos dois. Então, ele quis determinar ali se o benefício de sobrevida renal a longo prazo poderia ser obtido só utilizando a ciclofosfamida ali no primeiro momento. Então, tinha um grupo que utilizou só esteroide, um grupo que utilizou só ciclofosfamida no Gurley e um grupo que utilizou esteroide e ciclofosfamida. O que observou é que o grupo que fez a terapia combinada teve maior sobrevida no longo prazo renal. Então, mais uma vez se estabeleceu que era necessário tratar ali a nefrite lúpica com alta dose de glicocorticoide e alta dose de ciclofosfamida. Só por volta dos anos 2000 é que apareceu ali como alternativa de tratamento o uso do micfenolato. Então teve esse estudo chinês que comparou a indução usando micofenolato mais esteroide versus ciclofosfamida mais esteroides. O que esse estudo notou era que o paciente que começava utilizando micofenolato mais esteroide tinha a mesma chance ali de remissão, o mesmo desfecho renal que o paciente que estava utilizando ciclofosfamida mais esteroides. Então, o micofenolato começou a aparecer como uma alternativa de droga de indução na nefrite lúpica. E, por ser de uso oral, começou a apontar como alternativa naqueles pacientes ali que tinha
possibilidade de fazer uso oral da droga em casa. E também já se conhecia ali por volta dos anos 2000 que a ciclofosfamida estava associada a uma série de efeitos colaterais, mas principalmente uma alta chance de infecção. Então havia uma mortalidade relacionada à infecção. Aqueles pacientes que sobreviviam no longo prazo tinham maior chance de neoplasia hematológica, linfoma, mielodisplasia, leucemia, carcinoma urotelial, carcinoma de bexiga. Então, estava se procurando esquemas alternativos que tivessem menos toxicidade que a ciclofosfamida, só que mantendo os mesmos benefícios em termos de remissão da nefrite lúpica. Então, a partir dos anos 2000, o micofenolato foi surgindo como uma possibilidade. No ano 2002 foi que foi lançado o famoso Eurolupus. Vocês muitas vezes, quando forem ouvir falar sobre tratamento da nefrite lúpica, você sempre vai ouvir falando protocolo NIH e protocolo Eurolupus. Isso é baseado nos dois estudos, né? Ou seja, o NIH, que é esse estudo de 1986, e o Eurolupus, que é o estudo de 2002. Então, o Eurolupus foi um estudo feito na população europeia, por isso se chamou Eurolupus, em que havia uma comparação de baixa dose de ciclofosfamida versus alta dose de ciclofosfamida. Como a gente comentou agora há pouco, sempre houve uma preocupação ali dos efeitos colaterais da ciclofosfamida, tanto aqueles de curto prazo, leucopenia, linfopenia, depressão medular, alto índice de infecção, como os de longo prazo, infertilidade em mulheres jovens, as neoplasias hematológicas, os carcinomas. Então, o Eurolupus fez a seguinte pergunta: será que uma dose reduzida de ciclofosfamida tem a mesma efetividade que essa dose alta que foi utilizada pelo NIH? Então, ele estabeleceu um protocolo ali, utilizando 500 miligramas a cada 15 dias de ciclofosfamida por 3 meses, ou seja, 6 doses, comparado àquele protocolo do NIH, só que modificado, 0,5 a 1 grama por metro quadrado mensalmente por 6 meses, que vai dar uma dose cumulativa muito maior. O que o Eurolupus notou era que o benefício em termos de sobrevida e de alcançar ali a remissão da nefrite lúpica eram os mesmos, você utilizando ali a dose baixa de ciclofosfamida e utilizando a dose alta do NIH, sendo que a dose baixa do Eurolupus tinha significativamente menos efeitos colaterais, justamente por ser dose reduzida. A partir daí, hoje, a primeira escolha é a gente utilizar a dose reduzida de ciclofosfamida. No momento do lançamento do Eurolupus, havia uma preocupação se essa eficácia era a mesma em alguns subgrupos étnicos, ou seja, se mantinha a mesma eficácia essa dose reduzida em negros, em hispânicos, em asiáticos. Hoje já foram feitos diversos estudos e todos eles demonstraram que a eficácia ali é muito parecida. Então, de uma maneira geral, a gente indica dose reduzida de ciclofosfamida para a enorme maioria dos casos, com exceção de alguns casos que eu vou comentar um pouco mais à frente, em que alguns serviços ainda preconizam utilizar ali a dose do NIH. Outra questão é que ali por volta de 2009 foi lançado o Aspreva, né? Esse ALMS é Aspreva Lupus Management Study. Então, o Aspreva foi um estudo randomizado em que ele comparou a indução da nefrite lúpica utilizando o micofenolato versus ciclofosfamida. Novamente, o que ele observou é que o micofenolato tinha os mesmos efeitos ali, induzia a remissão, a mesma capacidade de induzir a remissão que a ciclofosfamida. Esse estudo até sugeriu que fosse ligeiramente melhor em induzir remissão em negros e hispânicos, ou seja, podia ter até um resultado um pouco melhor do micofenolato. Então, a partir daí, se estabeleceu com mais força que o micofenolato poderia ser utilizado como um protocolo de indução também ali da remissão da nefrite lúpica. E em 2011,
comparou-se o micofenolato com azatioprina nos esquemas de manutenção, né? Ou seja, até aquele momento, depois de você fazer aquela dose do NIH, de ciclofosfamida, aquela dose do NIH, ou do Eurolupus de ciclofosfamida, você passava para a fase de manutenção titulando a imunossupressão para baixo. Isso normalmente era feito indicando o uso de azatioprina por até 3 anos. Então, a partir desse estudo aqui de 2011, o que se observou era que o micofenolato era uma droga melhor em prevenir flare, exacerbação da nefrite lúpica durante a fase de manutenção. Então, ele se estabeleceu como uma droga melhor em relação a em relação à azatioprina. Então, como a gente vai ver um pouco mais na frente, hoje os esquemas ali de manutenção da nefrite lúpica têm como primeira escolha o uso do micofenolato. Então, continuando, analisando os estudos aí das fases de indução da nefrite lúpica, nós sabemos ali que apesar desses esquemas de tratamento que foram extensamente estudados, utilizando o micofenolato, utilizando a ciclofosfamida tanto baixa quanto alta dose, só metade ali dos pacientes com nefrite lúpica classe 3, 4 vão alcançar ali uma remissão completa no primeiro ano e uns 25% adicional ali no segundo ano. Ou seja, se trata de uma glomerulonefrite grave e ainda existe ali porta para a gente procurar tratamentos tanto que sejam mais eficazes quanto menos tóxicos, né? Então se pensou, o rituximab desde 1997 já estava sendo indicado ali para os linfomas B, né? Já foi liberado ali pelo FDA nos Estados Unidos para uso ali nos linfomas não Hodgkin de células B. E a partir daí começaram a fazer estudos deles em glomerulonefrite, já que são processos imunomediados, será que ele possui a mesma efetividade? Então a gente sabe ali que hoje ela já é validada e recomendada oficialmente para utilizar naquelas glomerulonefrites ANCA positiva, ou seja, ela já é um esquema de tratamento de primeira linha para aquelas vasculites ANCA positiva que tem acometimento renal e que cursa com glomerulonefrite rapidamente progressiva. E a gente sabe que é feito o uso off-label também ali na nefropatia membranosa, que é feito em alguns casos ali de doença da lesão mínima, de Jeffs, e que é feito até em protocolos de dessensibilização no paciente que é hiperimunizado, né, para o transplante renal. Ou seja, tem vários usos off-label na nefrologia. Então, imaginou-se, já que o lúpus ela é uma doença que é provocada ali por autoanticorpos e a nefrite lúpica se deve principalmente a imunocomplexo, será que o rituximab não teria algum efeito ali terapêutico sobre a nefrite lúpica? Visto que o que é o rituximab? O rituximab ele é um anticorpo monoclonal quimérico, ou seja, ali ele é misto humano-murino, de ratos também, que tem ação contra o CD20. O CD20 é uma molécula que está presente ali na célula pré-B. Então, na verdade, é um anticorpo que se liga ali ao precursor das células B e ativa o complemento, ativa a citotoxicidade celular, ativa a caspase. Então, ela faz com que o sistema imune tanto destrua a célula pré-B, como ela também sofra apoptose mediada por caspase. Então, em última análise, como ela atinge a célula pré-B, ela não interferiria ali na contagem das células B maduras, que são os plasmócitos. Ela causaria ali depressão da linhagem de células B que vão dar origem às células B maduras. Então, visto que é uma doença que é causada ali por autoanticorpos, será que causar a depressão dessas células pré-B, que em última análise vão amadurecer e levar à formação de anticorpos, não teria algum efeito terapêutico? Então, foi isso que o pessoal resolveu testar nos estudos a partir de 2009.
Então, o Explorer, a gente pode dizer que foi um estudo exploratório, né? Foi um ensaio clínico randomizado em pacientes que tinham lúpus, mas nesse caso aqui sem nefrite lúpica, né? Então, eles tinham ali a atividade extrarrenal do lúpus, apesar do tratamento padrão, e aí houve randomização para indicar rituximab ou placebo, para ver se naqueles pacientes que tinham atividade residual do lúpus, o uso de rituximab iria interferir ali na melhora da redução dessa atividade lúpica. O que se observou é que não houve diferença nos desfechos. Mas então se perguntou, mas se nós utilizarmos naqueles pacientes que têm lúpus com nefrite lúpica, será que nós vamos observar alguma diferença ali em termos de uma remissão maior da nefrite lúpica? Então, o Ritux Rescue, que foi feito no mesmo ano, em 2009, foi um estudo observacional com 18 pacientes, né? Em que o rituximab foi utilizado ali em pacientes que já estavam utilizando esteroide e micofenolato. Então, se adicionou rituximab nos dias 1, 15, por volta do dia 168 e 182, ou seja, foram 4 doses de rituximab. E o que se percebeu é que esses pacientes obtiveram uma resposta completa, uma resposta parcial de 78% após um ano. Então, assim, nesse estudo Ritux Rescue, inclusive houve uma redução mais rápida ali do corticoide. Então, como ele não foi utilizado isoladamente, ele foi utilizado em pacientes que já estavam fazendo uso de micofenolato, ele não foi testado diretamente como agente de indução, né? Então, na verdade, ele está exercendo aqui um papel talvez poupador de corticoide. Mas para preencher essa lacuna, em 2012 fizeram um ensaio clínico randomizado para testar o rituximab diretamente como agente indutor ali de remissão da nefrite lúpica. Então, houve o uso de rituximab mais micofenolato mais corticoide versus placebo mais micofenolato mais corticoide, ou seja, o que diferenciava os dois grupos é que um estava utilizando rituximab e outro estava utilizando placebo, mas ambos os grupos utilizavam micofenolato e ambos os grupos utilizavam corticoide. O que observou-se é que não houve ali diferença entre a resposta renal completa e resposta parcial, ou seja, adicionar rituximab como agente indutor não adicionou efeito terapêutico, então a princípio esse foi um resultado negativo. O Rituximab é um estudo que nós já comentamos anteriormente. Também teve papel ali como droga poupadora de corticoide. Então, ele na verdade foi um estudo observacional em que foi indicado ali fazer indução com rituximab, mas todos esses pacientes também estavam utilizando micofenolato e eles fizeram ali 2 pulsos de metilprednisolona, mas não fizeram corticoide oral. Então, o único corticoide que eles fizeram foram os 2 pulsos de metilprednisolona. Então, o que se observou é que se atingiu uma resposta completa ou parcial em 86% dos pacientes em um ano. Então, mais uma vez, foi uma droga que avaliou mais o papel do rituximab como agente poupador de corticoide, visto que ele foi indicado ali junto com o pulso de metilprednisolona e em seguida o paciente fez uso de micofenolato sem passar por uso de prednisona oral, com toda aquela fase de desmame. Então, todos esses estudos se viram mais como estabelecer um papel potencial do rituximab como um agente ali poupador de esteroide, mas não diretamente como agente indutor da nefrite lúpica. E a gente tem várias séries de casos relatados demonstrando que o rituximab pode ser uma alternativa na nefrite lúpica refratário resistente, aquela que a gente já indicou todos os esquemas de tratamento padrão e ela persiste ali com atividade na biópsia, persiste sem alcançar a remissão clínica, ou seja, ela é resistente aos esquemas de tratamento padrão, aqueles 4 que nós citamos principalmente. Então,
não existe nenhum trial realmente randomizado até o momento com resultados publicados mostrando que de fato ele é superior. O que existe nesses casos de nefrite lúpica resistente ou refratária. O que existe, na verdade, é vários relatos de casos demonstrando sucesso neste grupo de pacientes. Então, hoje a gente utiliza como alternativa terapêutica naquele paciente que tem nefrite lúpica grave ou refratária. E quanto ao belimumab, né? Então, ainda ano passado, se eu não me engano, esse estudo deve ter, acho que foi publicado em 2022 ou 2023. Acho mais provavelmente 2022. Nós sabemos ali, como a gente já discutiu na fisiopatogenia do lúpus, que existe um papel fisiopatológico talvez relacionado ao fator de sobrevivência de células B, que é o BAF, BAF. Esse fator de sobrevivência está relacionado a promover que aquelas células ali B autorreativas que levam à produção ali dos autoanticorpos não sejam destruídas pelo sistema imune. Normalmente no sistema imune normal, quando a gente produz uma célula B autorreativa que agride estruturas próprias, ou ela sofre apoptose ou ela sofre agressão por outras células imunológicas saudáveis, porque ela é marcada e destruída pelo sistema imunológico. Mas talvez exista alterações ali no fator de sobrevivência das células B do paciente lúpico. Então, essa célula B autorreativa sobrevive. Então, de uma maneira geral, pensou, se a gente utilizar um anticorpo monoclonal contra esse fator de sobrevivência de célula B, será que a gente não promove ali um melhor resultado na remissão da nefrite lúpica? E é exatamente isso que esse estudo testou. Afinal, o belimumab, ele é um anticorpo monoclonal contra o BAF, ou seja, contra o fator de sobrevivência de células B. E como é que esse estudo foi feito? Bem, esses pacientes eles já se encontravam fazendo ali a terapia padrão para remissão da nefrite lúpica. Então, qual é a terapia padrão? O paciente faz o pulso de corticoide, começa a dose de prednisona oral, junto com um regime de baixa dose ali de ciclofosfamida, que é do Eurolupus, ou ele começa fazendo micofenolato oral, que é outra possibilidade para esquema de indução, na dose de 2 a 3 gramas dias. Então, nesse estudo, tinha pacientes que estavam fazendo essas duas possibilidades de esquema de indução, ou fazendo ali a ciclofosfamida pelo esquema do Eurolupus, ou fazendo o micofenolato oral. O que o estudo fez foi adicionar o belimumab ali como uma terceira droga, né? Nos pacientes que estavam utilizando ali a prednisona com ciclofosfamida, foi adicionado belimumab. No paciente que estava utilizando a prednisona e o micofenolato como esquema de indução, você adicionou o belimumab. Então o estudo pegou, randomizou e comparou o belimumab ao placebo, né? Então, alguns pacientes estavam fazendo só a terapia padrão, outros estavam fazendo a terapia padrão mais belimumab. E esse tratamento foi mantido por 2 anos. A intervenção era basicamente usar o belimumab na dose de 10 miligramas por quilograma endovenoso no dia 1, no dia 15 e no dia 28. E a partir daí, a cada 4 semanas até a semana 100, ou seja, basicamente os pacientes foram tratados ali com esse esquema por um período de 2 anos. E aí o que se observou é que ao final de 2 anos, aqueles pacientes que foram tratados ali com belimumab, eles tiveram uma resposta renal de eficácia primária melhor, ou seja, eles alcançaram mais remissão completa, preservaram mais a TFG, e de uma maneira geral tiveram menor incidência ali de doença renal em estágio terminal, ou seja, eles alcançaram resultados renais melhores. Então, a partir daí se estabeleceu que o belimumab era uma alternativa para se adicionar naqueles casos de pacientes que já estão fazendo uso da terapia padrão e persiste ali com algum grau de atividade da nefrite lúpica, tanto clinicamente quanto detectado por biópsia. Ou seja, que ele persiste refratário ali à terapia padrão. Outra
opção é naqueles pacientes que estão fazendo a indução com micfenolato, mas eles não toleram ali aquela dose cheia, de 2 a 3 gramas por dia, sem desenvolver efeito colateral gastrointestinal. Então, você mantém ali o micfenolato na dose de 1 a 2 gramas dia, que é a dose que o paciente tolera, e adiciona esse esquema de belimumab por 2 anos. Então, é uma opção nesses pacientes aí que não toleram a dose cheia. Então, essa é mais uma proposta de tratamento ali de indução na nefrite lúpica. E as propostas seguintes.